Boa noite, senhoras e senhores. Estamos iniciando aqui pela NET Cidade o Controvérsias. Hoje estaremos tratando do trânsito em Caxias do Sul, na nossa região. Enfim, será o tema que estaremos tratando ao longo deste programa. No programa de hoje, estaremos ouvindo aqui Jorge Catuzzo, diretor de trânsito de Caxias do Sul. O Edson Marchioro, ex-secretário de Trânsito, e também o sargento Marcelo Stassak, representante da Polícia Rodoviária Estadual. As estatísticas demonstram que Caxias é uma cidade que clama por cuidados referentes ao trânsito cada vez maiores. Situações de engarrafamento em horários de pico são cada vez mais comuns. À vista de corredores de ruas com filas de automóveis andando de forma muito lenta. A lentidão de avançar apenas alguns centímetros em ruas centrais, ônibus lotados ou que atrasam todos os dias em variadas regiões do município em função do trânsito. Pois, dito isso, vamos começar fazendo uma avaliação dessa introdução aqui do programa, para sabermos a opinião de cada um dos nossos convidados. Vamos começar ouvindo o diretor de trânsito de Caxias do Sul, Jorge Catuzzo, para nos fazer uma avaliação sobre o ponto de vista de quem hoje tem a responsabilidade de coordenar, né, toda esse complexo assunto que é o trânsito em Caxias. Complexo hoje, anos atrás não era assim. Hoje acredito que a cada mês, a cada ano, principalmente em função do aumento de veículos circulando em Caxias do Sul, esse trabalho se torne cada dia mais intenso. Boa noite, obrigado pela presença, Jorge. Boa noite, Velton. Boa noite ao amigo Edson Marchioro. Boa noite ao amigo Sargento Stassak. Realmente, o trânsito, ele requer ser pensado não só apenas por quem tem a obrigação, né, de estar lá trabalhando, mas por toda a sociedade. Hoje, e para os próximos anos, um dos maiores problemas que as cidades vão enfrentar é o trânsito, pelo simples aumento da frota. Eu que tive o privilégio de ser diretor de trânsito no ano de 93, 94, nós temos uma noção exata do que era naquele período e do que é hoje. Nós estamos hoje com 260 mil veículos registrados no município de Caxias e em termos de frota visitante, mais a frota que reside aqui e registrado fora, com certeza nós ultrapassamos os 300 mil veículos em Caxias do Sul. As ruas são as mesmas ainda do ano de 93, 94, exceto algumas melhorias, alguns binários, porque não existe um milagre. O plano federal, ele facilita a compra do veículo e a partir de então, Caxias do Sul, e não só Caxias do Sul, todo o município de médio e grande porte está sofrendo desse problema, desta grande avalanche de veículos que Caxias do Sul registra ali em torno de 15 a 17 mil veículos anos. Nos últimos 8 anos, pelo menos, nós temos recebido esta frota. Então, realmente é preocupante. Hoje nós estamos aí num belo dia de chuva, onde estamos todos satisfeitos, as represas aumentando, subindo o seu nível, o Marreca subindo o seu nível, mas para nós do trânsito é preocupante, porque em dia de chuva os acidentes triplicam, os cuidados redobram e nós temos que trabalhar em conjunto e realmente este é um debate que tem que ser capitaneado pelo responsável, pelo prefeito municipal, mas principalmente requer um pensamento coletivo de todos nós para encontrarmos uma solução que não seja sair de casa uma pessoa em um automóvel ou em muitas famílias 4 ou 5 pessoas de uma mesma família saindo para o mesmo rumo, cada uma usando o seu automóvel, pensando de certa forma até com egoísmo. Perfeito.
Edson Marchioro, ex-secretário de Trânsito de Caxias do Sul. Inicialmente, boa noite, Edson. E a questão que se impõe é justamente essa, a avaliação que se faz da situação do trânsito desses 260 mil veículos rodando por Caxias do Sul, mais os veículos de fora, como colocou o Catusso agora, e ainda, eu acho que esta é uma situação, não digo agravante, mas é uma situação que preocupa quando se pensa em Caxias para os próximos anos, né, para as próximas décadas, em relação às vias, porque hoje as vias que nós temos, né, como algumas vias foram melhoradas, mas na verdade elas são as mesmas. Não tivemos nenhuma obra que pudesse desafogar ou dar uma ideia de que possamos nos próximos anos ter o desafogo do trânsito. Pelo contrário, vamos ter uma situação cada vez mais caótica em relação ao trânsito. Boa noite. Boa noite, telespectadores. Boa noite, Welton César. Boa noite, Jorge Catusso, diretor de trânsito da Prefeitura Municipal. Boa noite, o Sargento Starsack. Eu iniciaria fazendo uma colocação importante na minha visão. Eu acho que a gente não tem mais que utilizar a expressão trânsito. Isso é uma coisa de algumas décadas atrás. A terminologia correta é se tratar da mobilidade. Nós temos que resolver os problemas das cidades na questão da mobilidade e não falar só em automóvel. Nós temos que falar primeiro no pedestre. Nós temos que falar na necessária movimentação de mercadorias. Nós temos que falar nos diferentes modais. Não existe só automóvel. Existe desde a bicicleta, a motocicleta, o automóvel até o veículo mais pesado. E o plano de mobilidade urbana, aliás, é uma exigência legal desde 13 de janeiro desse ano, né, que municípios com mais de 20 mil habitantes elaborem seu plano de mobilidade urbana. Né. Por exemplo, eu estou fazendo de Flores da Cunha, que é um município que tem 20 e poucos mil habitantes, e está fazendo seu plano de mobilidade urbana mesmo antes da exigência da lei. Né. E desenvolvi esse trabalho também em uma série de outros municípios, São Leopoldo, Santa Rosa, Rio Grande, planos de mobilidade urbana, que visa organizar a cidade. Quer dizer, o que está errado é o modelo, quer dizer, uma equação que não tem solução. Imaginar que vai se construir obras de arte, vias com 2, 4, 6, 8, 10, 20, 50 pistas de rolamento, isso é uma equação, primeiro, que é uma equação que não é inteligente. Né? Porque se investir maciçamente em infraestrutura para resolver problema, o dia tem 24 horas, para resolver problema de 1 hora, 2 horas por dia, é uma atitude que não é inteligente. Né? Inteligente é buscar a reversão desse modelo, que lamentavelmente foi adotado, modelo norte-americano, lá nos governos Washington Luiz, governo de Juscelino Kubitschek, Getúlio Vargas, que como contrapartida para a vinda das montadoras, o governo federal, à época, não digo que foi com má intenção, foi com uma boa intenção, se comprometeu, a contrapartida era a execução de estradas. Não adianta querer fazer viaduto, ponte, túnel, fazer altas perimetrais, que também são necessárias, mas não adianta investir maciçamente nisso se não se investir no modelo de cidade. Que esse modelo de cidade, aí sim, isso é uma prerrogativa do município, a organização do transporte coletivo é uma prerrogativa do município, a organização do fluxo viário é através da determinação do município. Quer dizer, o que o Catusso falou, o governo federal está incentivando a aquisição de automóveis, o que não é mal, né? As pessoas têm direito a comprar. Agora, se todo mundo quiser utilizar o automóvel na mesma hora, é uma equação que não vai funcionar, não vai andar. Quando a gente vê na televisão São Paulo, hoje 180, 200, 220 quilômetros de engarrafamento, nós temos que entender que esses 180, 200, 220 quilômetros de engarrafamento é só onde tem câmera monitorando, não é em toda São Paulo. Ou seja, é muito maior que isso. Então, se a gente já viu esse filme, né? São Paulo já foi Caxias, já foi até menor Caxias. A gente já viu onde é que vai chegar o modelo de privilégio ao transporte individual. É lá que nem São Paulo. Quanto tempo? Não sei. Possivelmente muito tempo. Mas vai chegar lá se a gente não fizer um corte radical, né? Com atuação pública no sentido de incentivar o transporte coletivo e também na necessária mudança de comportamento das pessoas. Não adianta só o poder público atuar se as pessoas não se conscientizarem que a cidade deve ser utilizada por todas as pessoas e não só por uma parte de pessoas. Muito bem. Sargento Marcelo Starsack, representante da Polícia Rodoviária Estadual aqui nessa conversa.
Se nós já desenhamos aqui nessas primeiras participações dos nossos convidados, a situação que se verifica no trânsito em Caxias do Sul, obviamente que ele não é muito diferente com relação às rodovias que trazem em grande parte desses veículos também, né, para Caxias do Sul, que são aqueles que o Jorge falou anteriormente, que vêm de fora, de Farroupilha, de Bento Gonçalves, de São Marcos, Nova Petrópolis, Flores da Cunha, enfim. São vias e estradas que são algumas delas sob jurisdição da Polícia Rodoviária Estadual. O que a gente observa, principalmente nesse trecho entre Caxias e Bento Gonçalves, que já também se tem a necessidade, eu vou insistir um pouquinho nessa parte da questão da melhoria, nas melhorias dessa ligação, pela importância que essas duas cidades têm na Serra Gaúcha. E nós estamos com uma rodovia defasada aí, com certeza, 2 décadas, né, de defasagem, que haveria a necessidade do investimento numa segunda pista. Além do que, temos um outro problema, que não tem nada a ver com a Polícia Rodoviária Estadual, mas que isso faz questão de citar, que a pista que tem, geralmente é muito mal conservada. E aí nós passamos a ter um outro problema, que é uma situação que a gente vai chegar um pouquinho à frente no programa, que são os acidentes de trânsito, somados à negligência, somado às más condições de estrada, somado à pressa, somado à necessidade das pessoas fazerem esse elo entre duas cidades polos na região da Serra, que é Caxias e Bento Gonçalves. Boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite, Catuso. Já parceiro de outros debates, né? Boa noite, senhor Edson, né? Prazer em tê-lo na mesa. Muito obrigado pela oportunidade, né, de podermos falar mais uma vez sobre trânsito. Como tu bem disse, além desse trecho que liga Bento Gonçalves, Caxias do Sul, e temos Farroupilha no meio, a Polícia Rodoviária Estadual, sediada lá em Farroupilha, tem um trecho bem maior, que são um total de 455 quilômetros. Então é um trecho bastante extenso, em que diariamente nos deparamos aí com inúmeros acidentes das demais formas. O trecho que você referiu, entre Farroupilha e Bento Gonçalves, que é o que hoje apresenta o maior problema em infraestrutura e que necessitaria urgentemente de uma duplicação, realmente hoje vem apresentando os números mais elevados de acidentes devido àquela falta de condição. Mas não só ali, aí vem um ponto que a gente tem que chamar a atenção, que os demais trechos que estão melhores também não deixaram de haver os acidentes. Então até nós comentávamos na chegada do programa, em que não é só a melhoria da rodovia que nós precisamos investir, e também na educação do condutor, naquela pessoa que está atrás do volante, que hoje é responsável por 84% dos acidentes acontecidos aqui na região da Serra, nas rodovias estaduais. Então nos resta aí 16% para as demais causas, que seria a rodovia, temos infraestrutura, sinalização, o próprio pedestre, animais na pista, enfim, é um número muito pequeno, perto da porcentagem em que o causador principal é o condutor. Então nós temos que trabalhar tudo isso, claro que aliado a essas demais situações, né, a infraestrutura, investimento na rodovia, melhoria dos veículos, mas também trabalhar na educação, que hoje está muito aquém do que nós necessitamos. Muito bem. Nós vamos a um intervalo e voltamos em seguida, na sequência desse programa, para aprofundarmos um pouco mais outras questões e principalmente entrarmos nessa questão da cultura das pessoas em relação àquilo que foi falado pelo Dr. Marchioro anteriormente, que é o hábito das pessoas, a mudança, né, comportamental das pessoas em relação a como elas veem o uso do transporte coletivo. Mas esse é um assunto que a gente retoma em seguida, depois do intervalo. Voltamos já. Cansado do sabor da comida industrializada no seu dia a dia? Agora em Caxias, Pronto Pervoi.
o endereço certo para uma refeição saudável para você e sua família. Buffet variado de saladas, carnes, churrasco, massas e inúmeros acompanhamentos. Aos sábados e domingos, espeto corrido. E aos domingos, o mais gostoso pão colonial quentinho para você. O Pronto Pervoi aceita encomenda de churrasco no domingo. Leve para casa uma refeição saudável e com o sabor da verdadeira comida caseira. Amplo estacionamento e com espaço para locação de eventos. Faça sua reserva por e-mail ou pelo fone 3228 4040. O Pronto Pervoi agenda almoços e jantares para empresas, festa de formatura, aniversário e casamentos. Entre em contato por nosso endereço eletrônico. Pronto Pervoi, o endereço de uma refeição saudável com verdadeiro sabor da comida caseira. Na Tronca 1355, esquina com a vereador Mário Pesce. GS Móveis sob medida tem tradição no projeto e na elaboração de móveis conforme necessidade do cliente para residência, escritório, casa de praia, bancos de igreja e tudo aquilo que você precisar. A GS Móveis trabalha com móveis programados em até 60 vezes para pagar e os móveis são projetados no local conforme necessidade. A GS Móveis sob medida possui também financiamento direto e atendimento personalizado pelo proprietário. O seu móvel sob medida tem preços compatíveis com seu bolso, sem descuidar da qualidade e acabamento perfeito. GS Móveis sob medida. Móveis personalizados com seu estilo. Na Rua Silveira Martins, 1188, no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. Uma pizza em casa, no trabalho ou no encontro com os amigos é sempre uma ótima pedida. Na hora da escolha, a Peter's Pizza é a mais gostosa e mais rápida porque tem a melhor teleentrega de Caxias do Sul. Disque 3217-1415 ou 3021-7172 e receba rapidinho a mais deliciosa pizza feita em forno a lenha na cidade. Ela é a mais gostosa porque segue critérios na elaboração da massa, na seleção dos ingredientes e no cozimento em forno a lenha. São tantos sabores que você vai ficar na dúvida. Salgados, doces, calzones e com bordas recheadas. Peter's Pizzas, de terça a domingo das 18 às 23h30. Está com fome? Preguiça para sair? Quer assistir o jogo do seu time em casa? Disque Peter's Pizza e receba rapidamente aquela deliciosa pizza. Peter's Pizzas veio para fazer parte dos seus melhores momentos gastronômicos. Retornamos aqui pela Net Cidade com o Controvérsias, hoje falando sobre trânsito, ou como prefere o Marchioro, mobilidade, né? Eu quero entrar nessa questão, nesse segundo bloco, que foi até feita uma citação anteriormente, que trata da cultura das pessoas, com relação à utilização de meios de transportes alternativos. E daí a gente vê uma situação, pelo menos eu estou falando empiricamente, eu não tenho nenhuma pesquisa em mãos, mas a gente observa em Porto Alegre que há, e outras cidades, mas Porto Alegre principalmente, que há uma tendência já das pessoas em buscarem transportes coletivos ou alternativos para se deslocarem até o trabalho, principalmente distâncias, digamos que curtas, 4, 5 quilômetros, 10 quilômetros, né? Aqui em Caxias do Sul, eu não sei se isto é uma impressão, mas a gente vê e observa que há uma grande resistência das pessoas quando se fala em transporte coletivo. E aí as explicações, as justificativas são as mais variadas em relação a isso. Que os coletivos não cumprem horário, outro aspecto de que estão sempre lotados, né? E aí vai, uma série de questões, né, que são colocadas por alguns munícipes. E criou-se, me parece que em Caxias do Sul, uma ideia de que, desculpem alguns, e a gente fala de forma genérica, nós não estamos dizendo todos, essa observação que eu estou fazendo realmente é genérica, só que eu não posso especificar, mas muitas pessoas
parece que tem a necessidade de usar um veículo para se deslocar ao trabalho, para vir para o centro, enfim, quase como uma necessidade de mostrar, né, desfilar com o seu novo veículo, mostrar que possui um carro potente, que possui um carro moderno, enfim. Então, eu acho que esta é uma das dificuldades culturais que Caxias enfrenta em relação a este modelo do transporte coletivo. A necessidade, muitas vezes, de algumas pessoas ostentar às outras que elas possuem um veículo, né, e que tem que mostrar, porque gasta 100 e poucos mil aí num veículo importado, ninguém fica sabendo, também é complicado, né? Mas, enfim, esta é uma cultura do caxiense. Eu acho que aí é que nós temos que trabalhar, não este pessoal, de repente, que já está na nossa faixa etária, mas eu acho que aí tem que ser trabalhado principalmente o jovem e o adolescente, a criança, nessa questão da utilização do transporte coletivo. Catuço. Bem, sem dúvida nenhuma, o automóvel é um objeto de ostentação. Caxias do Sul tem a cultura do automóvel. Basta nós conversarmos com alguns corretores de imóveis, é unânime que uma vez você procurava, o comprador procurava um imóvel com um box de garagem. Hoje, esta mesma metragem de apartamento ou de casa tem que ter no mínimo 3 boxes. E uma boa porcentagem de nossa sociedade, a principal peça da casa não é a sala ou a cozinha, em si a parte de garagem. Então nós temos essa cultura, nós temos essa necessidade de ostentar, nós temos a cultura que ônibus é coisa de trabalhador e de estudante. Então nós temos que romper esse paradigma. Hoje, ao nosso ver, andar de transporte coletivo é coisa de gente inteligente. Porque por mais que nós tenhamos alguns problemas em alguns horários que o ônibus realmente tem problemas em seus corredores, problemas esses que estão sendo trabalhados e esperamos num curto prazo solucionar, ainda você faz um transporte numa frota com todas as condições, numa frota moderna, a um preço acessível e você não passa por aquele estresse de estar no automóvel trancado no trânsito. Então, a tendência é realmente trabalhar forte no transporte coletivo, é dar condições. Nós temos hoje em Caxias do Sul quase 8.000 horários de ônibus, nós estamos muito bem servidos de transporte coletivo, mas realmente a gente acaba na hora do pico nos deparando com o problema do engarrafamento em alguns pontos da cidade. Fora esses horários, o ônibus funciona muito bem. Mas a principal barreira é a cultura, é aquela necessidade de sair de automóvel, é não pedir carona, é não oferecer carona e cada um sair em seu automóvel. Então, este é o trabalho, este é o desafio. Nós hoje iniciamos o dia não mais programando o trânsito para a semana ou para o mês. O nosso desafio hoje é iniciar e terminar o dia, se é que ele termina, fazendo com que o trânsito não bloqueie. Tanto é que se nós, nas principais vias, nós interrompermos uma pista, já é o suficiente para nós criarmos um grande engarrafamento naquele lado da cidade. Então nós não temos espaço, nós não temos excesso de espaço, nós estamos trabalhando justos na medida para que as pessoas consigam se deslocar e retornar para os seus lares, mas no horário de pico, principalmente no sair, no final de tarde, quando as pessoas estão se deslocando do seu trabalho para casa e para os seus colégios, suas universidades, nós ainda estamos encontrando bastante dificuldade e a tendência é piorar. Né? Se esse aumento, se essa vinda, se esta avalanche de automóveis persistir, e tudo indica que sim, a tendência é piorar se nós não mudarmos a cultura de quem está usando esse automóvel mal utilizado. Muito bem. Edson Marchioro, essa questão cultural, como é que a gente poderia mudar, transformar isso a nível de médio e longo prazo? A curto prazo me parece que é uma coisa bem complicada. Essa é uma discussão assim
Quem veio antes, o ovo ou a galinha? Né? Eu lamento informar que vai piorar, cada dia que passa vai piorar o trânsito. Os congestionamentos vão aumentar de forma gigantesca. O crescimento da frota é geométrica. E o crescimento do sistema viário, ainda bem, é aritmético, menos que aritmético. Ainda bem. E seria burrice investir maciçamente na infraestrutura sem trabalhar e definir o que é prioridade. Eu não tenho dúvida, os números mostram, são 4,5 milhões de pessoas de passagens mês. 10 vezes a população de Caxias pelo transporte coletivo urbano. São mais de 200 mil pessoas mês no táxi lotação. Eu não tenho dúvida do que é prioridade. Agora, o transporte coletivo já foi melhor, está piorando e vai piorar muito mais. Por quê? Porque a cada novo semáforo que se coloca, a cada novo quebra-mola que se coloca, né, a cada restrição que se coloca à circulação, vai aumentar o tempo de volta de todas as linhas. Então, a linha que fazia em 50 vai passar a fazer 55, vai fazer 60. Aí vai ter que botar mais ônibus na frota, mais a tripulação, para o mesmo número de pessoas utilizar. Isso vai encarecer o custo da tarifa de transporte coletivo. Você não tem outra saída. A saída é investir na prioridade. A prioridade tem que ser o transporte coletivo. Como é que se faz prioridade? O transporte coletivo vai ser prioridade? Corredor de ônibus tem que ser duplo. Tem que ser duplo. Por que dá aquela verdadeira fila indiana na Sinimbu, em determinados horários, com cerca de 160, 170, 180 ônibus hora pico, ou seja, numa hora do pico, passam naquele local, que transporta 60% da população de Caxias, né, o usuário de transporte coletivo, passa naqueles 180 ônibus, quer dizer, botam um atrás do outro para ver o tamanho, o comprimento, que daí o trabalho que Catusso está fazendo há grande tempo aí em relação à questão do álcool, né, acabou. E o que teve que fazer? Teve que fazer fiscalização e autuação. Lamentavelmente, a população está muito mal acostumada. Mal acostumada em desrespeitar a lei, mal acostumada em desrespeitar. É a tentativa de levar vantagem em tudo. Quer dizer, falo muitas vezes dos políticos, né? A classe política, mas isso está enraizado na população. Esses dias eu fui num banco, né? Tem que pegar a senha e sentar para esperar. Eu pego a minha senha, eu quero ser atendido da minha vez, nem antes nem depois. Ao meu lado, duas senhoras humildes, uma dizendo para a outra, hoje eu vou ter que ficar esperando aqui, a minha irmã não me emprestou o meu sobrinho. Ou seja, ela queria usar o sobrinho para ser atendida antes. Quer dizer, enquanto não mudar essa cultura, e lamentavelmente a mudança dessa cultura muitas vezes vai ter que ser pela punição. E no caso da mobilidade, tem que arrumar uma forma de organizar, e o plano de mobilidade urbana hoje é uma lei muito mais importante que o plano diretor. Todo mundo fala só em plano diretor. O plano diretor ele só diz onde é que pode construir, o que pode construir, quanto pode construir. Mas é lá, não se movimenta o edifício, o barracão, a casa que se construiu. As pessoas se movimentam, os modais se movimentam. Portanto, esse plano é muito mais importante que o plano diretor, buscar organizar isso. E dá prioridade, dá privilégio a quem tem que ter, a maioria da população que utiliza o transporte coletivo. E isso vai fazer com que, melhorando a qualidade, quer dizer, se tiver corredor duplo, se tiver um sistema inteligente de liberação de semáforo que reconhece quando vem vindo o ônibus, está fechado o sinal, libera para o ônibus passar. Isso é da prioridade. Tem uma série, as tecnologias estão todas inventadas. É só implementar isso. Vai começar a acontecer das pessoas mudarem de modal, meio que na marra. Por exemplo, eu moro na Festa da Uva, lá no Parque dos Vinhedos, e trabalho na General Câmara, no bairro Parassolo. Se eu quisesse vir trabalhar, eu precisaria utilizar 3 ônibus e levaria mais de 2 horas para vir e mais de 2 horas para voltar. Caxias ainda não tem o tamanho para se gastar 4 horas de transporte coletivo. Então, a melhoria disso e a isca para chamar as pessoas para mudar o comportamento passa prioritariamente pela priorização do transporte coletivo, em algumas coisas que eu falei, tem N outras coisas que podem ser feitas também, e de restrição ao uso irresponsável do transporte individual. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida na sequência do nosso programa, hoje falando sobre a mobilidade aqui em Caxias do Sul, do trânsito, e em seguida retornaremos também para falar um pouco mais sobre
a situação nas estradas que circundam o nosso município e a nossa cidade. Voltamos em seguida. Cansado do sabor da comida industrializada no seu dia a dia? Agora em Caxias, Pronto Pervoi. O endereço certo para uma refeição saudável para você e sua família. Buffet variado de saladas, carnes, churrasco, massas e inúmeros acompanhamentos. Aos sábados e domingos, espeto corrido. E aos domingos, o mais gostoso pão colonial quentinho para você. O Pronto Pervoi aceita encomenda de churrasco no domingo. Leve para casa uma refeição saudável e com o sabor da verdadeira comida caseira. Amplo estacionamento e com espaço para locação de eventos. Faça sua reserva por e-mail ou pelo fone 3228 4040. O Pronto Pervoi agenda almoços e jantares para empresas, festa de formatura, aniversário e casamentos. Entre em contato por nosso endereço eletrônico. Pronto Pervoi, o endereço de uma refeição saudável com verdadeiro sabor da comida caseira. Na Tronca 1355, esquina com a vereador Mário Pesce. GS Móveis sob medida tem tradição no projeto e na elaboração de móveis conforme necessidade do cliente para residência, escritório, casa de praia, bancos de igreja e tudo aquilo que você precisar. A GS Móveis trabalha com móveis programados em até 60 vezes para pagar e os móveis são projetados no local conforme necessidade. A GS Móveis sob medida possui também financiamento direto e atendimento personalizado pelo proprietário. O seu móvel sob medida tem preços compatíveis com seu bolso, sem descuidar da qualidade e acabamento perfeito. GS Móveis sob medida. Móveis personalizados com seu estilo. Na Rua Silveira Martins, 1188, no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. Uma pizza em casa, no trabalho ou no encontro com os amigos é sempre uma ótima pedida. Na hora da escolha, a Peters Pizza é a mais gostosa e mais rápida porque tem a melhor teleentrega de Caxias do Sul. Disque 3217-1415 ou 3021-7172 e receba rapidinho a mais deliciosa pizza feita em forno a lenha na cidade. Ela é a mais gostosa porque segue critérios na elaboração da massa, na seleção dos ingredientes e no cozimento em forno a lenha. São tantos sabores que você vai ficar na dúvida. Salgados, doces, calzones e com bordas recheadas. Peters Pizzas, de terça a domingo das 18 às 23h30. Está com fome? Preguiça para sair? Quer assistir o jogo do seu time em casa? Disque Peters Pizza e receba rapidamente aquela deliciosa pizza. Peters Pizzas veio para fazer parte dos seus melhores momentos gastronômicos. Muito bem, estamos de volta com o Controvérsias aqui pela NET Cidade Caxias do Sul. Para sintonizar esse programa, para você acompanhar, poderá acompanhá-lo pelo canal 13, quem tem já assinatura da NET Digital. E canal 8, quem tem aquela assinatura mais antiga, né? O analógico ainda, que aos poucos vai sendo substituído pelo digital. Esse programa que é veiculado todas as terças, a partir das 00h, com reprise na quarta-feira, horário alternativo na mesma faixa horária. Pois está se somando aqui à nossa mesa o Jovir Bertotti, que vai também, acho que acompanhou um bloco ali, pelo menos ouviu, né, um bloco ali nos bastidores, e já sentiu que o espírito do programa é discutir as consequências, enfim, a situação de mobilidade urbana em Caxias do Sul, que é um assunto que não se esgota, pelo contrário, a cada dia parece que ele se renova. Obrigado pela presença. Boa noite, Jovir. Boa noite a todos os telespectadores desse programa tão assistido e tão útil à nossa sociedade caxiense e região. Obrigado. Como é que você vê essa questão, entrando agora já
no mérito da questão em relação à mobilidade em Caxias do Sul, Jovier? Bom, cada dia eu comecei a trabalhar no ramo de formação de condutores em 1975, fazem 37 anos. Então, Rua Sinimbu, Júlio de Castilhos, Pinheiro Machado, Bento Gonçalves, essas ruas principais, vamos dizer assim, ou mais movimentadas, elas tinham o mesmo comprimento, a mesma largura e pouquíssimos veículos. Em 37 anos, houve um acréscimo muito grande na nossa cidade de pessoas, de pedestres, de veículos. E o problema ele vai aumentando porque as ruas não temos condições de alargá-las. E o centro continua o centro e cada vez mais centro porque temos maior número de veículos, maior número de bicicletas, maior número de motos, maior número de pedestres, então transitando no nosso centro, na nossa cidade. A nossa cidade também cresceu muito, está crescendo e continuará crescendo. Então, realmente, o problema é crônico, embora sabemos da disposição, do empenho das nossas autoridades para resolver. Mas, realmente, é uma situação difícil, é uma situação que exige bastante de todos nós e, em conjunto, poderemos amenizar esses problemas. Então, temos muitas coisas para frente e um programa como esse realmente nos auxilia e auxilia os que estão assistindo e poderão também ir pensando o que dá para fazer, porque só dar a culpa para os outros é difícil, mas nós todos temos essa responsabilidade de humanizar, de melhorar o nosso trânsito, então temos aí o desafio. Tá certo. Eu estava represando esse questionamento que eu quero fazer até nesse bloco e vou meio que centralizar no Jovier e no Sargento Marcelo, que é com relação a até uma informação que foi colocada pelo Sargento Marcelo anteriormente, de que o número de acidentes de trânsito nas estradas da região, em estradas em boas condições, ele praticamente é o mesmo nas estradas que não oferecem excelentes condições ou boas condições. O que eu quero questionar e quero ouvir, começar pelo Sargento, depois quero ouvir do Jovier, que tem experiência na formação de condutores, se nós hoje não temos na carga, né, na formação de conteúdo e de aulas práticas dos novos habilitados, poucas aulas práticas em relação a dirigirem um veículo, a andarem em um veículo em estradas e não só dentro do perímetro urbano, em rodovias, seja ela federal ou estadual. As pessoas, às vezes, que eu tenho a impressão de que elas não têm uma noção, andando pelas estradas, e eu viajo bastante, de que as pessoas não têm uma noção, muitas vezes, do veículo que elas têm em mãos, no tempo, muitas vezes, que elas precisam do espaço para fazer uma frenagem, que elas não conseguem, que elas não sabem exatamente a resposta que esse veículo vai dar com relação à sua aerodinâmica e assim por diante, sem falar nas condições da pista. Será que não estaria na hora da gente avançar um pouquinho mais também nessa carga de conteúdo e de aulas práticas nesse quesito? Bom, Velton, nós já contamos hoje, nesse ano de 2012, com 919 acidentes atendidos aqui em torno de Caxias do Sul, ao longo dos nossos 455 só a Polícia Rodoviária Estadual. Só a Polícia Rodoviária Estadual. Federal. Isso. Então, desses acidentes, nós temos 29 óbitos. São 25 acidentes que geraram óbitos, 29 pessoas perderam a vida aí ao longo desse ano. Isso, comparando com o ano passado, está praticamente estabilizado. Embora o acréscimo, né, do número de veículos, e como falou o Catuso, esses números se mantêm praticamente igualados aí ao do ano passado. Então, isso nos traz em que não é só a condição da rodovia, e sim tem também a condição do condutor. No momento que ele vê uma via melhorada, ele esquece os riscos que ela traz, e acaba se descuidando. E aí eu não colocaria a culpa nas aulas práticas, né, da autoescola, e sim na falta de preparo desde a infância, desde as primeiras séries ali. E aí eu vi que o Catuso foi nessa linha, né, o doutor foi nessa linha também, né, na questão da cultura e da educação de cada um.
Então hoje nós temos que começar a trabalhar o trânsito lá na criança, lá em casa, antes de ir para a escola, na hora que ele inicia a sua idade escolar, e trabalhar todo ao longo da formação. Porque o que a gente vê? A gente vê que uma determinada disciplina, sei lá, química, física, a gente vê por um determinado período, e muitas pessoas vão por outro caminho na sua vida e não utilizam mais aquela disciplina. Agora o trânsito não. O trânsito ele vai conviver para o resto da vida, seja a pé, seja de bicicleta, né, seja de veículo, enfim. Então não dá para a gente colocar só na falta de aula prática. Claro que tudo dá para se melhorar hoje em dia, mas temos que investir muito na educação, e na educação lá, na primária. Começar lá embaixo e mostrar para aquela criança todos os perigos e tudo que ele vai enfrentar, né, daqui por diante. Perfeito. Jovir Bertotti, é a sua área, né? Bem, nós concordamos que precisamos melhorar realmente a educação desde a pré-escola. Ela é muito importante. Nós tivemos alguns meses atrás um congresso internacional do trânsito em Porto Alegre, e um dos palestrantes, ele nos contou uma experiência que eles eram pequenos e eles vinham visitar o tio e o pai. Eram poucos veículos naquele tempo, e o pai bebia na janta e ficava totalmente bêbado, e a mãe, então, com os filhos pequenos, aí ela deixava o pai dormindo na casa do tio, e eram vários quilômetros, e eles voltavam então a pé, e ela preservou seus filhos de se envolverem no acidente de trânsito no qual o próprio pai estava bêbado e impossibilitado de dirigir. Então é importante, além da educação na pré-escola, que nós concordamos, é muito importante a mãe, as mulheres principalmente, elas são mais sensíveis, e dificilmente as mulheres elas se envolvem em acidente de trânsito. Nós vemos que, claro, os homens, caminhoneiros, a maioria são homens, motoristas de táxis, a maioria são homens, motoristas de ônibus, a maioria são homens, mas as mulheres, elas podem ajudar muito, que nem aquela mãe que preservou. Então a mãe, digamos assim, antes do filho sair de casa: meu filho, vai com calma, meu marido, vai com calma, meu namorado, vai com calma. Então, nós, claro, todos nós precisamos nos envolver, trabalhar, formar, melhorar, mas assim eu faço aqui um chamamento para as mulheres que estão assistindo esse programa, para que elas, digamos, se envolvam mais no trânsito, porque daí uma vida que elas salvam já melhora bastante, e elas salvarão, sem sombra de dúvida, muitas vidas. Então, precisamos trabalhar assim em todas as áreas, mas assim, a curtíssimo prazo, as mamães, as esposas, as filhas, a filha chegando para o pai assim: pai, vai com calma, vamos chegar meia hora depois, mas vamos chegar com segurança, realmente sensibiliza bastante. Então eu faço aqui um apelo, um chamamento para as mulheres, que as mulheres é que podem melhorar o nosso trânsito em curto espaço de tempo. Muito bem. Nós vamos ao intervalo, voltamos em seguida, na sequência desse programa, tratando de mobilidade urbana em Caxias do Sul, e conversando aqui com Jorge Catuzzo, Edson Marchioro, o sargento Marcelo Stassac e Jovir Bertotti. Voltamos em 2 minutos e meio. Voltamos já. Uma pizza em casa, no trabalho ou no encontro com os amigos é sempre uma ótima pedida. Na hora da escolha, a Peters Pizza é a mais gostosa e mais rápida porque tem a melhor teleentrega de Caxias do Sul. Disque 3217-1415 ou 3021-7172 e receba rapidinho a mais deliciosa pizza feita em forno a lenha na cidade. Ela é a mais gostosa porque segue critérios na elaboração da massa, na seleção dos ingredientes e no cozimento em forno a lenha. São tantos sabores que você vai ficar na dúvida. Salgados, doces, calzones e com bordas recheadas. Peters Pizzas, de terça a domingo das 18 às 23h30. Está com fome? Preguiça para sair? Quer assistir o jogo do seu time em casa? Disque Peters Pizza e receba rapidamente aquela deliciosa pizza. Peters Pizzas veio para fazer parte dos seus melhores momentos gastronômicos.
GS Móveis sob medida tem tradição no projeto e na elaboração de móveis conforme necessidade do cliente para residência, escritório, casa de praia, bancos de igreja e tudo aquilo que você precisar. A GS Móveis trabalha com móveis programados em até 60 vezes para pagar e os móveis são projetados no local conforme necessidade. A GS Móveis sob medida possui também financiamento direto e atendimento personalizado pelo proprietário. O seu móvel sob medida tem preços compatíveis com seu bolso, sem descuidar da qualidade e acabamento perfeito. GS Móveis sob medida. Móveis personalizados com seu estilo. Na Rua Silveira Martins, 1188, no bairro Cristo Redentor, em Caxias do Sul. Retornamos aqui pela NET Cidade com o Controvérsias. Estamos hoje já no último bloco desse programa e temos 8 minutos. Não é muito tempo, mas enfim, quando o assunto é bom, o tempo passa muito rápido, né? E esse assunto é um assunto que eu disse no bloco anterior, ele na verdade se renova. A gente não vai esgotar aqui nesse programa esse tema, nós vamos aqui um período aí voltar, e não um período muito longo, provavelmente no começo da próxima administração, vamos sentar aqui novamente para falar sobre questões práticas, né, com relação àquilo que pode ser feito no sentido de melhorar a qualidade da mobilidade urbana em Caxias do Sul. Vários pontos aqui foram já ditos, já foram aqui salientados, mas eu acredito que deva haver um trabalho permanente disso. Nós temos que estar permanentemente atentos a essas questões, porque todos nós estamos envolvidos diretamente, né? Quando saímos do nosso trabalho, vamos para a nossa residência, quando queremos executar uma agenda a trabalho também, enfim, agora mesmo tivemos aqui a chegada mais tarde nos 2 últimos blocos do Jovir Bertotti, por um motivo justificado. Estava no desvio Risso e vim até a Rua 18 Forte aqui. Levou 45 minutos só para atravessar a Sinimbu. Quer dizer, acho que isto já exemplifica, né, a preocupação que esse programa está tendo com relação à situação do trânsito. Bom, vamos usar esse tempo, utilizar esse tempo aqui, para fecharmos, digamos assim, a nossa linha de raciocínio em relação à questão da mobilidade, a questão do trânsito em Caxias do Sul. Como começamos com o Jorge Catusso, vamos também começar de lá para cá, Jorge. Bem, Belton, como representante do Poder Público Municipal, temos que dizer que o município está muito atento e muito preocupado, e muitas ações estão sendo tomadas para que se melhore essa situação. Temos como exemplo o projeto das EPIs, que são as estações principais de integração, que a previsão são 10, onde haverá a troncalização do sistema de transportes com a integração de passagem, aonde se pretende tirar dos corredores em torno de 40% dos ônibus. Isto vai aliviar em muito, é um projeto que já tem início, 2 estações principais estão em construção e na sequência ali, com certeza dentro da administração Dr. Alceu, esse projeto estará pronto. Nós temos também, junto com a educação coercitiva, dentro do Departamento de Trânsito, nós temos a Escola Pública de Trânsito, totalmente gerenciada e administrada, é um exemplo para o Brasil, né? Gerenciada, administrada em sua rotina por fiscais de trânsito, onde nós temos trabalhado a comunidade escolar, desde do pré-adolescente, o adolescente, até o jovem que está em busca, né, que vai partir em busca da primeira carteira. E quando você trabalha o jovem, a criança, você acaba por trabalhar o professor e o pai. Quer dizer, você acaba integrando toda a comunidade escolar. Mas, sem dúvida, muitas obras foram realizadas. O que nós diríamos hoje, já que o professor Jovir veio do Risso, o que seria a entrada em Caxias sem o viaduto Campo dos Bugres?
O que seria a entrada de Caxias pela BR-116 sem a rotatória da São Leopoldo? O que seria Caxias do Sul sem a perimetral norte, a perimetral oeste, a perimetral sul? Quer dizer, várias ações, Atílio Andreasa, o binário da Moreira César e outros tantos binários de ligação. Mas, infelizmente, os carros chegam numa velocidade maior do que o passo do poder público. Mas o poder público está atento, está correndo atrás, está preocupadíssimo, e esta é uma discussão que temos que ter com toda a sociedade para ver que tipo de sociedade nós queremos. Se nós vamos priorizar o automóvel, o pedestre ou outra coisa. O centro da cidade ele tem que ser humanizado. Ao meu ver, ele tem que ser humanizado. O automóvel tem que entrar quando necessário e não, por qualquer motivo, ele estar circulando na área central como bem entende. Apesar que o novo estacionamento rotativo regulamentado, depois de implantado, nós temos recebido muitos elogios da comunidade, pois ele facilitou o estacionamento, ele democratizou. Já era um projeto de 10, 12 anos, agora ele foi melhorado. Nós pegamos onde tinha suas deficiências e transformamos ele em área verde, área azul, e isto melhorou bastante. Mas realmente, a conscientização e a educação é a solução para o problema do trânsito. Muito bem. Edson Marchioro, o que podemos acrescentar? Quando a gente vai ao médico, o médico não olha para a gente e sai dando receita de remédio, ou seja, ele precisa ouvir o seu paciente, ele precisa pedir exames, se tiver dúvida tem que pedir mais exames para daí receitar, né? O melhor tratamento para prevenir problemas para o ser humano. Uma cidade não é diferente, é da mesma forma. Não adianta sair fazendo uma obra aqui, uma obra ali, sem um diagnóstico da circulação, porque a cidade é um organismo vivo. As funções mudam de lugar com rapidez muito grande, sai um empreendimento grande do lado da cidade, um loteamento, um conjunto habitacional. O comportamento das pessoas muda. E por isso que é fundamental se ter um plano de mobilidade urbana. Sintetizando, o que vem a ser esse tal do plano de mobilidade urbana? É fazer o diagnóstico da cidade e procurar atacar os problemas de forma sistêmica, não isolado. Eu tenho um determinado problema na região norte, vou atacar, fazer uma obra de engenharia, vou investir recursos lá, só que não me dou conta que eu resolvi aqui e estourei em diversos outros cruzamentos. Então é necessário a elaboração desse trabalho, que se dá fundamentalmente pela contagem de fluxo em cada uma das interseções do município, e a partir disso, aí sim, fazendo projetos de engenharia de trânsito, né, para melhorar e para prevenir problemas. A gente pode se antecipar aos problemas. Não pode ser só uma atuação curativa. Eu estou com problemas lá naquela região da cidade e vou resolver lá o problema. Né? E por sinal, né, falando em transporte coletivo, esse projeto que o Catu citou, ele foi finalizado em 2004. Casualmente eu era secretário de Transportes, né, a troncalização, a integração físico-tarifária, a bilhetagem eletrônica, e previa que até 2012 estariam construídas todas as 10 estações. Isso já teria, né, nós estamos em 2012. O ano que vem teriam que estar as 10 construídas, porque 2 não adianta, não vai integrar absolutamente nada. Quer dizer, não vai diminuir, né, a circulação de ônibus nenhum. Ao contrário, inclusive a estação lá do DENIT, né, lá no Monumento Imigrante, já teria que ter sido reestudada, porque se passaram 8, 9 anos e tem uma cidade para depois do bairro Cruzeiro. São Luís, há 8 anos atrás, não existia, hoje é cidade. Então, isso que é necessário, né, se atuar de forma preventiva e planejar, não de acordo com o faro, com o palpite de alguns, em cima de estatística, de dados. A matemática e estatística é uma ciência exata. Não tem eu acho, eu penso, eu imagino. Ela é 2 mais 2 são 4 e não tem discussão. Então esse é o caminho, queria te agradecer pela tua oportunidade. Né? Esse é o tema que ou se muda o comportamento do poder público, o comportamento da sociedade, ou a cidade vai ficar cada vez pior. Os congestionamentos vão piorar a cada dia que passe. Muito bem. Sargento Marcelo Stassak. Muito obrigado, né, pela oportunidade de discutir o tema. Né, embora os pontos de vista diversos que a gente percebe aqui, a gente também percebe que converge-se num ponto em que
a cultura precisa ser mudada. Né? Que nós temos que trabalhar em cima da educação para resolver o problema do trânsito. Então, estamos satisfeitos pela oportunidade, né, de levar isso ao público e poder discutir esse assunto aí tão polêmico hoje. Tá certo. Jovir Bertotti. Nós estivemos alguns anos atrás em João Pessoa, na Paraíba, e aí é uma das cidades mais arborizadas do Brasil. E aí, conversando com os guias turísticos, alguns pontos que nós fomos visitar, qual é que era o segredo, se sempre foi assim. Então, eles nos mostraram, olha, nos falaram que houve, digamos, para chegar naquele ponto, houve uma conscientização de todos os segmentos na cidade. Então, as escolas, o poder público, as associações, enfim, todos enganjados em plantar árvores, em conservar, e conseguiram então êxito. Então o nosso trânsito, ele realmente exige o cuidado, exige o esforço, exige a dedicação de todos os setores. E cada um de nós temos que ter amor pelo próximo, dar a vez e juntos então, numa só força, numa só união, num só pensamento, então trabalharmos, pensarmos, e todos nós precisamos melhorar para amenizarmos o problema. Eu agradeço a oportunidade e sempre me coloco à disposição para melhorar, então, a nossa mobilidade urbana. Muito bem. Estou agradecendo a presença dos senhores aqui no programa, Jorge Catusso, diretor de trânsito de Caxias do Sul, Edson Marchioro, ex-secretário de trânsito, sargento Marcelo Stassac, que esteve representando a Polícia Rodoviária Estadual, e Jovir Bertotti. Estamos concluindo o nosso programa de hoje, agradecendo a atenção dos senhores, através da NET Cidade, assinantes da NET em Caxias do Sul. Muito obrigado pela audiência, obrigado pela atenção e até a próxima semana. Até lá.